Olá, graça e paz. Hoje eu compartilho com vocês o tema O Caminho para a Libertação, baseado em Atos 16, 25 ao 35, que diz assim: Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados, e logo todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: Não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: Senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: Crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa sereis salvos. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa. E levando-os consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para sua casa, pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa, por haver crido em Deus. Paulo e Silas são soltos da prisão. Quando amanheceu, os magistrados mandaram soldados com a seguinte ordem: soltai aqueles homens. Este texto narra a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele tem Silas como seu companheiro. O objetivo deles é ganhar o maior número de pessoas para Jesus e organizar o maior número de igrejas. Vejam bem que neste caso a libertação não foi uma busca, foi uma consequência de um trabalho no reino de Deus. Podemos entender, baseados neste texto, que a libertação é fruto da colheita para os fiéis. Eu dei como tema este sermão o caminho para a libertação. E precisamos entender qual o caminho que Paulo e Silas trilharam para que possamos trilhar esse mesmo caminho. Paulo e Silas, durante essa viagem missionária, chegam numa cidade chamada Filipos. Eles estão procurando um lugar para orar nos arredores da cidade e encontram um grupo de mulheres reunidas. Eles pregam o evangelho para essas mulheres e Lucas, o autor do livro de Atos, destaca a conversão de Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. Ela se rende a Jesus e é batizada juntamente com seus familiares. Provavelmente, no dia seguinte, eles voltam ao lugar de oração e se deparam com uma jovem possessa de um espírito de adivinhação, que era explorada por alguns homens que usam esse espírito de adivinhação para tirar vantagem. A Bíblia diz que ela dava grande lucro aos seus senhores. Esta jovem ia atrás de Paulo e Silas, gritando freneticamente: Esses homens são servos do Deus Altíssimo. A princípio, eles só anunciam o plano de salvação. Mas como essa jovem fazia isso por muitos dias, a Bíblia diz que Paulo, aborrecido e certamente incomodado, expulsou o demônio dessa jovem. Ela foi liberta e certamente acabou o lucro dos seus senhores. Quando os senhores dessa jovem viram o prejuízo que tiveram, eles, que eram homens influentes na cidade, prenderam Paulo e Silas. Eles foram arrastados pela praça, na frente das autoridades, e acusados de serem perturbadores da boa ordem. Eles são agredidos pela multidão, espancados pelas autoridades. A Bíblia diz que depois deles serem espancados muito, foram presos com recomendações expressas para serem guardados em segurança. Você quer alcançar a cura e libertação em alguma área de sua vida? Está disposto a trilhar o caminho que esses homens de Deus trilharam? Paulo e Silas, depois de serem espancados, torturados, humilhados e arrastados em praça pública e colocados na prisão,
por volta da meia-noite o que eles faziam na prisão. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Atos 16, 25. Atos 16, 26 ao 33, nós lemos assim: De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados, e logo todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: Não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: Senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: Crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa sereis salvos. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa. E levando-os consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado, ele e todos os seus. Meus queridos irmãos, este texto é riquíssimo. Infelizmente, a maioria dos pregadores vão direto para a libertação sem trilhar esse caminho que eu trilhei com os irmãos. Se eu parasse por aqui, os irmãos já seriam grandemente abençoados. Mas existem algumas lições práticas que você precisa levar para a sua vida. No caminho rumo à libertação, existem algumas lições que precisamos aprender. Em primeiro lugar, se entregue ao trabalho do reino de Deus sem esperar nada em troca. Infelizmente, muitos vivem hoje um cristianismo de barganha. Quem participa de uma campanha de oração sempre está esperando receber alguma coisa. Quem trabalha para Deus está sempre esperando um prêmio material por isso. Quem serve a Deus acha que está isento de provações e dificuldades. É hora de aprendermos a servir a Deus por quem Deus é e não por aquilo que Ele pode ou vai nos dar. Quando adquirimos essa mentalidade, a libertação como fruto da colheita no reino de Deus é uma consequência automática. Paulo e Silas não estão pedindo absolutamente nada. Quanto mais são humilhados, mais louvam. Por isso a colheita foi farta na vida deles. Em segundo lugar, testemunhe sua fé em Deus, independente de circunstâncias. Avaliando este contexto, Paulo e Silas não têm nenhuma circunstância positiva. Estavam longe de suas cidades há muito tempo sem congregar numa igreja, no contexto completamente desfavorável, repleto de idolatria e atuação do maligno, fazendo a obra de Deus, mas de repente parece que tudo está dando errado. São perseguidos, arrastados pela praça, humilhados e agredidos pela multidão, espancados e presos. Muitos cristãos atuais certamente começariam a praguejar, a murmurar, a perguntar onde está Deus. Alguns abandonariam a fé. Como assim? Eu dedico a minha vida para Deus e sou tratado dessa maneira? Não, para mim não dá. Paulo e Silas não têm nenhuma circunstância favorável, nenhuma luz no fim do túnel. Distante sim de sua terra, o ambiente era contrário, o cenário era terrível, mas Paulo e Silas estavam certos do Deus que confiavam. Infelizmente, nos dias de hoje, muitos só veem a presença de Deus em meio às circunstâncias favoráveis. Quando chegam os problemas, a maioria está procurando a presença de Deus em meio à prosperidade, bênção, sucesso. Deus, na opinião da maioria hoje, está presente em meio às circunstâncias favoráveis, a promessas favoráveis. Esses dois aqui não têm nenhuma luz no fim do túnel, mas eles creram em Deus mesmo em meio a essas circunstâncias adversas. Nessas circunstâncias,
Eles não somente creram em Deus, continuaram fiéis, mas testemunhando. Em terceiro lugar, deu seu testemunho diário e não baseado em experiências do passado. Deus não sustenta o servo dele com experiências do passado. Você não é liberto de uma prisão como eles foram, baseado em experiências do passado. Infelizmente, muitos se acham experientes demais em Deus para continuar tendo com ele uma experiência nova e dinâmica a cada dia. Quem tem uma experiência viva com o Senhor está sempre vibrando. Cada dia é uma experiência fantástica com o Senhor. Esses dois estavam longe de sua terra há muito tempo. A fé poderia se abalar. Algum tempo sem ir à igreja, sem participar dos cultos, sem comunhão com os irmãos, mas eles não estavam fracos. O tempo passou, mas eles não se esqueceram do primeiro amor. Alguns, à medida que o tempo passa, vão se distanciando do primeiro amor. Você se lembra de quando você começou? Como era a sua empolgação e vibração? Como foi a sua primeira experiência com Cristo? E hoje, essa empolgação aumentou ou diminuiu? Para trilhar pelo caminho da libertação, é preciso um relacionamento vivo com o Senhor diariamente. O nosso compromisso com Deus deve estar em pé, mesmo que Ele permita algumas provações. Em quarto lugar, sempre haverá um momento de praticar a sua fé. Cristianismo não é somente o que dizemos, mas principalmente o que vivemos. Com certeza, havia uma expectativa muito grande em torno da postura desses homens de Deus. Certamente, essas autoridades diziam: agora eu quero ver eles continuarem testemunhando desse Cristo. O teste verdadeiro não é a fala. Na hora da dificuldade e perseguição, veremos quem está sendo sincero e quem não está sendo sincero. O que vivemos vale muito mais do que o que falamos. Adianta vir nos cultos, chorar, cantar e no dia seguinte você se esquecer de tudo? Não adianta jurar um cristianismo que você não vive e sabe que não está vivendo. Palavras não têm valor nenhum se não sair do coração. Como eu já vi gente falar e não cumprir absolutamente nada. O importante não é a sua promessa em relação à obra, mas a sua atitude diante do Senhor dia a dia. Quando não somos fiéis a Deus, quem perde somos nós. Deus quer a sua vida, o seu coração, todo o seu ser na obra dele, de uma maneira ou de outra. Indo, orando, contribuindo, incentivando, apoiando, você sabe como. A sua participação é importantíssima na obra. Só sai perdendo quem não atende a esse chamado. Paulo e Silas não apenas falaram, mas agiram, praticaram, viveram, serviram a Deus e mudaram a realidade deles. Se eles se calassem, o povo continuaria na idolatria. Mas o testemunho deles mudou aquele contexto. Louvado seja Deus, que levantou você, que está entregue a esta grande obra. O desejo do Senhor é que possamos buscar a direção dele, para que possamos transformar a nossa realidade. Vamos em frente. Não vamos desanimar. Não vamos recuar 1 milímetro, porque nossa é a vitória em nome de Jesus.